É um trabalho da União Norte. O irmão Edson pediu que eu comunicasse aos irmãos a respeito dessa pesquisa que está sendo feita em todas as associações da União Norte. Hoje o irmão Edson está em Fortaleza, ministrando também um trabalho sobre saúde, e está sendo realizada essa pesquisa. Eu, como departamental de saúde da associação, aqui da nossa associação, a Sembra, também estou colocando diante dos irmãos essa importante pesquisa, para que os irmãos respondam com toda sinceridade e depois devolvam, para que a gente possa fazer com o objetivo. Vamos ter a possibilidade, vamos fazer um gráfico, uma estatística, ver quais as enfermidades, quais as reais necessidades da nossa igreja por região. Então é uma pesquisa muito interessante que aborda todo aqui o estilo e a qualidade de vida. Então, os irmãos que têm facilidade em aplicativos, pode fazer pelo aplicativo. Eu vou passar para os irmãos no final do culto. Aqueles irmãos que não vão estar à tarde aqui, por favor, no final do culto, pegue comigo a pesquisa e preencha, e já me devolve. Os irmãos que vão estar na parte da tarde, vamos preencher juntos à tarde, ok? Eu preciso levar essa pesquisa já preenchida hoje, ok? Então quem puder vir à tarde, preencha à tarde. Quem não puder, não, eu só vou poder estar pela manhã, à tarde eu não vou poder vir, infelizmente. Então já preencha a pesquisa, tá certo? Vai ser muito importante, irmão, essa pesquisa vai trazer um norte assim, bem interessante sobre a atual situação de saúde do nosso povo. É uma pesquisa, não precisa se identificar. Tá? Essa pesquisa totalmente, não precisamos saber quem é a pessoa, enfim, é uma pesquisa neutra, totalmente autônoma, tá ok? Muito bem, deu certo? Ainda está... O que está acontecendo ali, o técnico, né? Parar botão. 0 hora 2 minutos 28 segundos. Muito bem. Irmãos, vamos... gostaria de fazer uma perguntinha para os irmãos, iniciar com algumas perguntas. É muito comum, os irmãos já devem ter ouvido já pessoas comentando a respeito da saúde. A reforma de saúde, a mensagem reforma de saúde é interessante para a nossa salvação? Sim ou não? Sim. Melhorou, né? Eu tenho acompanhado, tenho viajado muito e tenho observado alguma dúvida quanto a esta mensagem tão importante que é a mensagem de saúde. Algumas pessoas questionam, mas é ponto de salvação? Bom, salvação não depende de pontos, né? Depende de nos aceitarmos verdadeiramente a Cristo, o nosso Salvador. A saúde, ela tem uma grande relevância no nosso crescimento espiritual. Eu espero nesta manhã, no decorrer dessa palestra, desse momento, mostrar para os irmãos possam entender o quanto a mensagem de saúde irá contribuir para o nosso crescimento espiritual. E outro ponto que muitas vezes as pessoas questionam: a mensagem de reforma de saúde é apenas para eu ter saúde. Certo ou errado? Errado. Ela contribui também para a sua saúde, mas ela não foi feita somente para que você possa ter saúde. O desejo de Deus é que todos nós possamos ter uma vida plena, de boa, gozar de plena saúde. Esse é o plano de Deus. Mas, para que possamos crescer espiritualmente, ela também tem um significado muito maior do que só apenas ter saúde, né? Agora parece que deu certo. Opa, tudo bem. Vamos lá então, né? Irmãos, primeiramente nós precisamos crer na mensagem. Crer na mensagem de saúde. Na palavra de Deus, no segundo livro de 2 Crônicas, 20,
capítulo 20, versículo 20, a última parte do versículo 20. Por favor, alguém poderia colaborar com essa leitura? 2 Crônicas 20, versículo 20, a última parte. Por favor. Ouvi e orientar. O que foi? Crede sem sombra de dúvidas no Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Ok, irmão, muito obrigado. Quem entendeu o texto? Devemos crer em quem? Em Deus e nos profetas do Senhor. Devemos crer, irmãos, na palavra de Deus. Deus é claro o seu objetivo conosco no que diz a saúde. E também nós temos o espírito de profecia dos profetas, que diz através da nossa irmã White a verdade sobre a saúde. Precisamos de crer. E terceira mensagem escolhida, página 84, terceiro parágrafo, nos diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos de crer, acreditar na palavra de Deus e no Espírito de profecia. Quando há uma repreensão, muitos abandonarão a fé, porque não acreditam no Espírito de profecia e também não acreditam na palavra de Deus. Então, a primeira manifestação, cria-se uma manifestação de contendas e também de opiniões adversas à vontade de Deus. Tem certas pessoas que dizem que o espírito de profecia da irmã Ellen White é uma coisa passada e não podemos mais seguir, temos que seguir somente a Bíblia. São invenções, teorias satânicas. Deus deixou para os nossos tempos, nos últimos dias, mensagens claras através do espírito de profecia. E hoje tudo que a irmã White diz, a ciência aprova e comprova o que ela disse já há 100 e poucos anos atrás, né? Então nós devemos crer plenamente na mensagem da irmã Ellen White. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro. O inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e tem dado uma mensagem, estarão como? Livres dos muitos embustes que surgirão nesses últimos dias. Então, aqueles que se desviam da verdade, não acreditam, eles vão estar sempre em contendas, sempre enlaçados, sempre pegos pelos laços dos inimigos. Mas aqueles que creem fielmente na palavra de Deus, nos testemunhos, estarão sempre o quê? Livres de muitos, vamos dizer assim, uma linguagem bem comum, muitos enroscos, né? Muitas dificuldades. Basta crer. A palavra de Deus é clara, uma linguagem simples para que todos possam entender. Devemos crer. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos da questão justamente desse ponto, da saúde e salvação. Para nós hoje, nos dias atuais, hoje, qual é o mais importante para nós? O que é mais importante para você neste momento? Uma pergunta que eu faço. Pode responder, vamos participar. O que é mais importante hoje? Também. O que mais? Oi? Passou um ventinho lá atrás. A vida espiritual. O que é mais importante para nós nesta vida aqui na Terra? Saúde. O irmão? Nos preparar para a salvação, a parte espiritual, uma vida espiritual, uma vida que possamos representar um Cristo. Isso é mais importante, nos preparar para a salvação, a vida eterna. É isso que nesta manhã, irmãos, desejo
falarmos desses dois pontos importantes: saúde física e salvação eterna. Que Deus abra as nossas mentes para que possamos entender esta mensagem de tão grande importância, que é os dois pontos mais importantes da nossa vida: saúde e salvação. Que Deus possa abençoar e possa abrir nossas mentes para que possamos entender. Eu quero já de início tirar esse preconceito, aqueles que têm aquela ideia de que salvação, saúde não tem ligação com a salvação. Vamos já tirar esse preconceito, irmãos. Beneficência Social, página 130, nos diz: a luz que Deus tem dado sobre a reforma de saúde é para, completem, é para a salvação do mundo. Não só para nós, mas para a salvação do mundo. Então, irmãos, tem ou não tem uma ligação contextual aí a nossa vida espiritual com a nossa salvação? Essa reforma de saúde é para a nossa salvação e a salvação do mundo. Ciência do Bom Viver, página 113. Sabe que as leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do Decálogo, e que unicamente obedecendo-lhes, podemos conservar ou recuperar o quê? Unicamente, irmãos, obedecendo às leis de Deus. Temos por tendência, talvez por a forma de que fomos ensinados, nós valorizamos muito e devemos permanecer valorizando a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, a lei moral. E as leis da saúde, os 10 mandamentos, que nos diz a lei da saúde. Parece que nem conhecemos. Não é verdade? Tanto uma, irmãos, como outra. O objetivo é nos poupar das enfermidades, é nos conservar, nos recuperar da saúde, como nós, quando obedecemos realmente a lei de Deus. Conselho sobre regime alimentar, página 45. É claro, tão pecado é violar as leis de nosso ser, as leis da saúde, como quebrar um dos 10 mandamentos. Quando nós agredimos o nosso organismo com coisas impróprias, nós estamos agredindo o nosso sistema celular, o nosso organismo. Nós estamos quebrando um dos 10 mandamentos da lei de Deus. A lei é para que possamos seguir um parâmetro e chegarmos até o nosso destino em paz e segurança. Aqui nós temos as leis do trânsito, temos as leis do país. Aqueles que seguem as leis não têm nenhum aborrecimento. Sim ou não, Luiz? Eu vim de Taguatinga, de Águas Claras para cá, eu procurei seguir a lei do trânsito. Às vezes nós somos tentados a seguir somente quando vemos o pardal, né? Opa, freia. Irmãos, devemos seguir as leis para que as leis são preparadas com um propósito positivo, para que possamos alcançar o nosso destino com segurança, sem nenhum problema. Deus nos deu a lei também para que possamos nos preparar para chegar ao nosso destino com total segurança. Mas parece que nós não levamos muito a sério. Devemos levar muito a sério, irmãos. Aqui em Conselho sobre Regime Alimentar 44, a transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador, e Jesus Cristo, é o autor do nosso ser, criou a estrutura humana, é o autor das leis físicas como da lei moral. E o ser humano que se descuida dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, o que acontece? Vê o final do texto. Peca. O que é peca? Pecado. Nós estudamos uma lição maravilhosa agora de manhã falando sobre o pecado. Sobre o pecado. A nossa tendência, irmãos, quando nós nascemos, a tendência já é o quê? Pecaminosa.
Deus deu as leis da saúde também para que possamos viver seguindo essa lei e termos a saúde. Criou a estrutura humana, Deus é o autor, Deus nos criou, Deus nos fez, Deus sabe o que é melhor para mim, para você, para cada um de nós. E o desejo de Deus é que nós possamos viver o que? Uma vida curtinha, uma vida em abundância. Ele quer, agora depende de cada um de nós. Deus não obriga, Deus não cobra, Deus deseja. Olha, eu faço votos que vai bem em todas as coisas e que tenha saúde. Agora, a escolha é de cada um de nós. Assim como a salvação, Ele deseja salvar todos que sejam salvos, mas nem todos assim desejam. A mesma coisa é sobre a nossa saúde. E Deus conhece cada célula, cada nervo, cada músculo do nosso corpo. Ele conhece tudo, irmãos. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Conselho sobre Saúde 425. Atingimos um tempo em que todo membro deve lançar mão da obra missionária. Quer dizer o que aqui? Todo mundo deve ser médico e ir para a África lá ajudar os irmãos lá do Quênia? Sim ou não? Não, irmãos. A palavra médico-missionária quer dizer que devemos ser mensageiros missionários da saúde. Missionários mensageiros da saúde. Desculpa, invertido. Missionários mensageiros da saúde. É obra médica missionária. Onde eu posso fazer, você pode fazer, todos podem fazer esse trabalho, a obra médico-missionária. Cabe a cada um de nós colocarmos em prática essa mensagem tão importante, que tem muito a ver com a nossa salvação. Só que Satanás, ele é um ser muito inteligente, sábio, muito sábio. E ele, pensando nisso, o que ele fez? Porque, irmãos, veja bem, é muito fácil adorarmos a Deus quando estamos o quê? Em plena consciência, com a mente sã. Eu posso louvar a Deus sem uma perna, Luiz? Posso. Eu posso louvar a Deus, ter uma vida, procurar uma santificação apenas com um braço, sem um braço? Posso. E agora sem a mente? Não tem como. Sem Infelizmente não tem como. Não tem. O que Satanás fez? Temos que destruir as famílias, temos que destruir esse povo. Reuniu o grande conselho dos anjos caídos. Reuniu o conselhão, né? A comissão é pouca. Vamos reunir logo o conselhão para juntos decidirmos uma atitude firme contra esse povo que quer obedecer a um Deus. O que eu vou fazer? Reuniu-se os anjos caídos, a fim de inventar o meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Está lá no Temperança, página 12. Mas esse conselho foi fraco, não teve poder de decidir. Satanás falou, não, cada um trouxe uma ideia, mas nenhuma foi tão eficiente como eu estou pensando agora. Vamos cancelar esse conselho, não resolveu nada. Sabe aquelas reuniões que se faz, não chegam a uma decisão? Foi assim. Aí Satanás sozinho decidiu. Temperança, continuação, página 12. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás, ele mesmo, imaginou um plano fantástico, que deu certo e está dando certo. Olha só, ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e as converterias em quê? Presta atenção na leitura, irmãos. As coisas dadas por Deus como alimento, converteria em veneno, que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos, que Satanás teria sobre ele
inteiro o controle. Fechou todo o cerco, não é verdade? Sem a mão eu posso adorar a Deus, sem a perna também, mas sem a mente não tem condições. Então ele tira um alvo, um certeiro, né? Vocês vão ver como que. Mas Deus também tem a saída, né? Tem um escape para nós. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, aonde que o Satanás está trabalhando com grande resultado em nossas vidas? Trabalhando o quê? Tornando alimentos em venenos. Na prática, o que quer dizer isso? Nós estamos nos afastando da natureza, dos alimentos que vêm da terra, deixada por Deus. Estamos usando os alimentos convertidos em venenos, que são os alimentos o quê? Industrializados. Isso que é verdade. Os alimentos industrializados estão entrando em nossos lares, em nossos estômagos, em nossas vidas, e consequentemente nós estamos pagando muito caro por isso, muito caro. Este ano eu já perdi uma irmã abaixo de mim. Eu sou caçula da minha família, abaixo de mim, 5 anos abaixo, 5 anos acima, né? Eu sou abaixo dela, 5 anos acima. Ela não era da igreja, foi da igreja um bom tempo, e saiu, criou lá suas observações, saiu, tudo bem. E levou uma vida normal, como dizem por aí, né? Que normal é comer de tudo, né? E infelizmente ela foi acometida por um problema sério de pedra da vesícula, né? Cálculo biliar. Aparentemente nada demais. Mas ao chegar no hospital, ao fazer uma ressonância, ao fazer os exames, detectou que não era só a vesícula. Olha, esse mal que ela tem, eu estava lá, me chamou o médico e falou: Davi, a sua irmã não é só a vesícula não. Esse caso dela é muito mais complexo do que você está pensando. É mesmo? Então vamos fazer agora uma colonoscopia. Um exame bem detalhado do intestino. Ele fez o exame no outro dia, fui lá conversar com o médico, aí ele falou: realmente é o que eu estava pensando. A sua irmã está com obstrução intestinal gravíssimo, grande, ela vai perder 30 centímetros do intestino, que ela tem um câncer que já bloqueou todo o intestino dela. Desse jeito. Eu falei: poxa vida. E ela internada para o cálculo de vesícula. E ela falou comigo: Davi, eu fiz muita coisa errada e eu estou pagando por isso. Eu falei: ainda bem que você está vendo. Agora, quando você sai daqui, vê se você muda os seus conceitos, muda a sua alimentação. Não, saindo daqui, nunca mais vou querer comer carne nem tomar leite. Por que, irmão, ela questiona essas duas coisas? Na sua consciência, ela viu que ela está ali porque ela estava transgredindo o conhecimento que ela tinha. Porque ela teve o mesmo conhecimento que eu tinha. Mas não houve o quê? Obediência. Não houve obediência. E ela era uma pessoa que tomava, irmãos, tem uma ligação, sim, eu acredito com o tal do leite de vaca. Ela tomava, irmãos, 12 litros de leite por semana, 2 litros por dia, às vezes até 3. Ela comprava aquela caixa de caixinha, 2, 3 caixas para passar um mês. E tomava sozinha. Todo dia era 1 litro, 2 litros de leite por dia. Misericórdia. Comia muita carne. Muita. Eu falei: Lúcia, para que tudo isso? Você está fazendo um estômago, um cemitério? Ela dava risada, né? E não sei, enfim, tem ligação, não tem? Mas eu sei, irmãos, que hoje existem vários estudos que dizem que a carne, a alimentação excessiva de carnes tem uma ligação íntima com o câncer do intestino, como também o leite. Depois eu fui estudar, já sabia, mas fui olhar, realmente tem uma ligação muito direta. Irmãos, nós estamos isentos da carne, mas temos outros alimentos que estamos ainda apegados a eles. Temos outros alimentos que nos, como diz a lição, a corda lançada ali para amarrarmos, né? Satanás lançou uma condição firme para segurar o povo, e não tem coisa para segurar mais, irmãos, do que o apetite. É terrível, irmãos. E Satanás foi no ponto certo, né? Devemos ter, irmãos, e ele está aqui, ele vai trabalhar todos os sentidos e terá o quê? Inteiro controle. Aí entra o quê? Evangelismo, página 515.
Olha só aqui, irmãos, que a mensagem de Deus tem para nós. Disse meu guia, disse o Espírito Santo, fala para o irmão Aires: educai, educai, educai. Irmãos, quando o Espírito de profecia, quando você repreende uma pessoa e fala 3 vezes para ela, você quer dizer que a coisa é o quê? Simples ou grave? É sério. É sério. Pronto, Marcos. Vinícius. Ele já fica, opa, negócio, o que foi? O negócio é bom aí. É sério. Irmão White diz aqui, olha só: educai, educai, educai. O espírito deve ser esclarecido, pois o entendimento do povo está obscurecido. Não está entendendo nada. Passa ano, sai ano na nossa mente. A nossa espiritualidade é o que? A mesma coisa. Nós estamos travados. Satanás pode achar acesso à alma por meio de um apetite pervertido, a fim de degradá-la e destruí-la. Evangelismo 515. Satanás tem acesso à alma através de um apetite pervertido, a fim de degradar e destruir. Nosso povo está sendo cometido por esse mal. Todos os anos nós temos informações de irmãos que ir a óbito por doenças totalmente evitáveis. E essa lição da minha irmã foi uma lição para mim. Quinta-feira eu fiz a semana, no início do mês eu marquei meu exame de colonoscopia. Quinta-feira eu fui fazer, tem que fazer. O fato, o mal nosso, meus queridos, que nós colocamos em nossa mente de uma forma tão errada, que acreditamos nós que apenas tirando a carne estamos felizes, livres de doenças. Engana-se, irmãos. A carne é apenas 0,1%. Ela não é nem 1%, é 0,1%. Os 99,9% nós estamos errados. Então, devemos cuidar da nossa saúde. Eu fui imediatamente fazer os exames, mas graças a Deus não deu nada. Meu irmão também fez, a minha irmã fez, a Nininha, esposa do irmão Eutildes, só que alguém conhece ele, né? Pastor Eutildes fez, também não deu. Mas o irmão meu mais velho saiu do hospital semana passada, câncer no intestino também. Não come carne, mas é viciado também no leite. Eu falei: Luiz, olha aí, se tem ligação, Deus é que sabe, mas transgride abertamente os princípios da reforma de saúde. Mais esse conseguiu, até o momento, está em casa, conseguiu escapar, né? Mas, irmãos, é esse o intuito de Satanás: obscurecer a nossa mente, atrapalhar a nossa compreensão. Conselho sobre o regime alimentar, página 44. Muitos que professam amar a Jesus Cristo, o que acontece? Não mostra a devida reverência e respeito, porque aquele que deu a sua vida para salvá-los da morte eterna, o Senhor não é reverenciado, o Senhor não é respeitado, o Senhor nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação às leis leis da saúde. Irmãos, o assunto é sério. O assunto é sério. Eu digo seríssimo. Nós negamos a fé. Nós não mostramos a devida reverência. É muito claro isso quando vamos a uma festa. Parece que ali é apenas um encontro de amigos. Deus está longe de certos encontros onde nós desrespeitamos, não reverenciamos e nem reconhecemos a presença de Deus naquele lugar, com os nossos estilos, com os nossos hábitos. Não sou eu que falo, irmãos. Conselho sobre o regime alimentar 44. Pastores, não limiteis vosso trabalho à instrução bíblica, fazei trabalho prático, procurar restituir a saúde aos enfermos. Isto é o verdadeiro ministério. Lembrai-vos de que a restauração do corpo prepara para a restauração da alma.
Agora aqui, irmãos, nós devemos ser médicos missionários ou missionários mensageiros da saúde. Mas para que eu possa ter uma influência aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus irmãos, à minha família, o que eu preciso ter? Prática, viver, porque não adianta falar, temos que ter a prática, né? Vivenciar. E Beneficência Social 127 diz o seguinte: o povo de Deus deve ser genuinamente médico missionário, deve aprender a ministrar as necessidades da alma e do corpo, como eu disse no início, saúde e salvação, saúde física e a saúde espiritual. Deve saber como ministrar tratamentos simples que fazem tanto em aliviar dores e remover enfermidades. Deve estar familiarizado com os princípios da reforma de saúde, a fim de que possam mostrar a outros como, mediante hábitos corretos no comer, hábitos corretos no beber e vestir, podem as enfermidades ser evitadas e reconquistada a saúde. Irmãos, devemos aprender, entrar a fundo nesse assunto da reforma de saúde, aprender a ministrar métodos, recursos simples para ajudar a recuperar as almas que estão aí fora aflitas, angustiadas, morrendo com enfermidades simples que poderiam ser evitadas e com mecanismos simples deixados por Deus restaurar a saúde dessas pessoas. E essas pessoas vão ver depois em nós que, através de hábitos tão simples, alimentares, nosso estilo de vida é diferente do deles, e isso vai chamar a atenção deles para conosco. Gente, que povo é esse? Tão saudável, as pessoas são educadas, tem uma maneira diferente de falar, de ensinar. Ela me ensinou isso, ele me ensinou aquilo, e eu estou recuperando. Esse povo é um povo o quê? Abençoado por Deus. Olha só o que a página Evangelismo 515 nos diz: fui informada por meu guia de que os que creem na verdade não somente devem observar a reforma de saúde, mas também ensiná-la diligentemente a quem? A outros. Ensinar a outros, pois será um instrumento pela qual a verdade pode ser apresentada à atenção dos não crentes. Eles raciocinarão que, se temos ideias tão sãs relativamente à saúde e à temperança, deve haver em nossa crença religiosa alguma coisa digna de investigação. Se esse povo é tão sábio, fala tantas coisas boas de saúde, é interessante a igreja deles. Quero conhecer, eu vou investigar, eu vou ver, vou visitar a igreja deles. Mas para isso, irmão, nós precisamos o quê? Dar o quê? Exemplo, né? Dar exemplo, ensinar, acreditar. Essa é a senha. Acreditar no que Deus diz, né? Acreditar na palavra de Deus como meio de vencer o preconceito e obter acesso à consciência. A obra médico-missionária deve ser realizada não em um ou dois lugares apenas, mas em muitas partes onde a verdade ainda não foi proclamada. Aonde? No mundo inteiro. Não existe lugar, irmãos, onde a saúde não entra, aonde as pessoas não precisam das dicas de orientações de saúde. E nós somos um povo privilegiado, muito, porque nós temos conhecimento teórico, nós temos excelentes livros. Todos aqui conhecem muito bem a comportagem, todos aqui conhecem os bons livros que a nossa instituição tem. E a comportagem esse ano está renovando com novos livros. Enfim, temos muito conhecimento. Mas, cadê a prática? Vamos colocar em prática, irmãos. E usar esse mecanismo que Deus deixou para salvar almas. Devemos trabalhar como evangelistas, médico-missionários. Curar as pessoas enfermas pelo pecado, dando-lhes a mensagem de salvação. Essa obra quebrará os preconceitos como nada o faria. Eu tenho uma história para contar para os irmãos, bem rapidinho. Meu pai
Ele foi obreiro muitos anos, a minha mãe comportora muitos anos. E nos anos 70, nós estávamos em Corumbá, no Mato Grosso. Na época não era dividido o estado ainda, era Mato Grosso só, né? Hoje é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. Mato Grosso. Corumbá diviso com a Bolívia. Meu pai foi comportar lá e ali ele abriu uma igreja. Eu lembro muito bem, eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos. E minha mãe, ela comportava e ela gostava, ela e meu pai, toda a casa que eles alugavam, eu era criança e prestava atenção nesse detalhe. Alugavam uma casa com um terreno grande, primeira coisa que ele fazia, montar um forno de lenha. Então, para uma casa de abelha, uma coisa, só deixava uma portinha pequenininha, cabia só um braço para o forno de lenha, né? E eu ajudava a fazer aquele forno, era criança, tudo você gosta, né? Bagunça, né? Fazer lama para forrar o forno, os tijolinhos e tal, ficava ajudando. E fui crescendo vendo aquilo. E agora, né, analisando bem os fatos e vendo a importância de quebrar o preconceito. Nós alugamos uma casa, meu pai alugou uma casa, a vizinha, uma senhora, que ela tinha um vínculo muito grande com o espiritismo. E a minha mãe, meu pai, plantou, não é que plantou, nasceu por acaso. É costume, lotes, né, terrenos de terra, jogar sementes. Minha mãe jogou lixo, semente de mamão, né? Ali, não sei de que forma foi, enfim. Esse mamão cresceu grande e a parte ficou para o lado da casa do vizinho, né? E o vizinho começou a reclamar, porque o mamão caiu, sujou o quintal, aquela coisa toda, e, enfim. E minha mãe, sempre tratando ela bem, aí o que minha mãe começou a fazer? Ela fazia pão, não para vender, pão para nós. E meu pai tinha um espírito muito hospitaleiro, gosta de doar, isso até o fim da vida dele. Ultimamente, no fim da sua vida, coitado, ele tinha a nossa família de Presidente Prudente, e na casa ele fez um engenho de cana. E a vontade dele era ficar fazendo cana e doando para os vizinhos, né? Eu ficava, agora já adulto, né? Pai, para que isso? Vai descansar. E estava lá. Não, aí, fulano, toma uma garapinha aqui e tal. Sempre foi vontade de doar, de fazer. E nunca perdeu a oportunidade. É o quebra do preconceito. Irmãos, resumindo, ele começou a doar pão para essa família. E começou a pegar o mamão antes de cair no chão. Ele colhendo os mamão bonito, madurinho, e doava. Não, senhor, Inocêncio o nome dele, e Egídia o nome da mulher. Não, bem esquisito. Senhor Inocêncio, está aqui um mamão, vamos dividir, tem 2 mamãos ótimos, um é meu e do senhor. Não, o mamão é seu. Não, por favor, o mamãozinho do senhor é bom, tá, é medicinal e tudo, ajuda a ensinar a fazer xarope lá, algumas coisas com o mamão. Aí minha mãe fazia um pão quentinho, aí dona Egília, um pãozinho para a senhora, pãozinho novo, a gente fez muito pão, vai sobrar, por favor, receba o nosso. Então tá bom, muito obrigado. E com isso foi quebrando o preconceito. E nós, a igreja não tinha, o pai era comportador e abria a igreja, nós reuníamos na nossa própria casa. Então cedinho tinha que acordar, arrumar a sala, tal, convidar algumas pessoas, e foi assim. E hoje temos uma igreja em Corumbá, né? Graças a Deus por isso. Mas onde eu quero chegar, irmãos? O quebrar preconceito, maravilhoso, você ajudando, orientando a pessoa na saúde, você ensinando um chazinho, né? A pessoa está com má digestão, com a dor de cabeça, pressão alta, não precisa você interromper o tratamento e falar para ela não usar aquilo, basta você, olha, você já experimentou um chazinho de erva cidreira, de camomila? Olha a pressão alta, nossa, você sabia que o pepino é muito importante, que pode contribuir para aliviar esse caso, seu de pressão, pode ser que normalize. Por que você não faz experiência mudando a sua alimentação? Por que você não faz experiência tomando chás, os sucos verdes? Simples. Não é preciso você pegar o conselho sobre regime alimentar, pôr debaixo do braço, chegar, você tem que largar isso, tem que fazer. Não, irmãos. Ela não tem que saber nada, você vai ajudar, dar a mão. Isso é obra médico-missionária. E essa pessoa vai se sentir feliz por você ter ajudado. Olha, fulano, como que você conhece isso? Não, é a minha igreja, ela já ensina esse princípio. Ah, você é adventista.
Porque quando falamos adventista, não quer saber nesse adventista sétimo dia ou meu vídeo de reforma? Adventista, vocês têm uma alimentação diferente. Sim, nós temos. A entrada. Vocês gostam das coisas mais naturais. Sim, por quê? Falem. É oportunidade, irmãos. A obra médico-missionária é a ferramenta para entrarmos em qualquer lugar, quebrar qualquer barreira. Vamos colocar em prática. E resumindo, meus pais foram amigos dessa família. Essa família converteu-se para a igreja, foi batizado lá. E até hoje, pelo que eu sei, eles morreram firmes na verdade. Graças a Deus por isso, né? Mas por quê? Começou como? Ajudando de uma forma bem sutil. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médica missionária, Evangelismo 523. Irmãos, o mundo está doente, as pessoas estão carentes, e nós temos o conhecimento e estamos só para nós. Estamos sendo egoístas. A obra médica missionária, a obra que Jesus fez quando esteve aqui, o seu ministério, dedicou mais tempo a curar os enfermos do que a pregar. É isso que Jesus nos deixou. Nós somos embaixadores, representantes dele. E por que nós estamos fazendo? Essa igreja, Gama, teríamos que ter aqui 2, 3 igrejas. Porque o mundo está aí de portas abertas, um mundo farto. A mão direita é utilizada para abrir portas pelas quais o corpo possa ter entrada. Esta é a parte que a obra médica missionária deve desempenhar. Ela deve, em grande medida, preparar o caminho para a recepção da verdade para este tempo. Medicina e Salvação 238. Nós parece que somos um corpo com deficiência. Nós temos só um braço. O braço direito é engessado. Ou nem temos. Nós temos sim, mas só que ele não está em ação. O braço direito, irmãos, é a forma de abrir a porta. É a mensagem dos últimos tempos, reforma de saúde. Temos que falar, o mundo está carente. A obra médica missionária é a mão direita, a mão auxiliadora do Evangelho para abrir as portas à proclamação da mensagem. Portas que foram fechadas para aquele que simplesmente prega o Evangelho, abrir-se-ão ao inteligente missionário médico. Deus alcança os corações por meio do alívio ao sofrimento físico. Evangelismo 15:14. Às vezes nós vamos diretamente ao ponto, você fecha as portas, mas quando você entra seguindo a orientação divina, a reforma de saúde, a obra médica missionária, as portas se abrem, porque todos, irmãos, as pessoas estão doentes, as pessoas estão carentes de informações, e é isso que Deus pede para cada um de nós. Fazemos tantos projetos, tantos planos de evangelização, e nós temos tudo na mão, mas estamos o quê? Cegos. Nossa mente não conseguimos discernir essa grande e importante obra, por causa dos nossos maus hábitos. É assim que Satanás fez esse planejamento para atrapalhar o nosso raciocínio e a nossa mente. Veja só, Medicina e Salvação 239. A obra médica missionária traz à humanidade o Evangelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do Evangelho. A obra que Cristo fazia, salvar as pessoas, levar vida e salvação. É o Evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada, a grande necessidade desta obra, e o mundo está aberto para ela. Hoje que nós vemos mais pessoas enfermas, agora, como eu disse, nós vamos ter esse poder, nós vamos ter esta capacidade de influenciar o mundo, se nós estivermos vivendo o que nós estamos ensinando. Porque se apostatarmos na reforma de saúde, perderemos muito de nossa influência para o mundo lá fora. Não adianta eu falar para o meu amigo do meu trabalho, ou para os meus vizinhos, de que refrigerante faz mal, de que o açúcar é prejudicial, de que outras coisas aí fazem mal. Mas quando eu faço uma festa lá na minha casa, rapaz, vai ter uma festa lá do aniversário de casamento, fazer uma festona lá. Aí chega lá, tem todos os alimentos super açucarados, e aí depois, no final, muitos refrigerantes, né? E aí, que exemplo que eu estou dando, né? Então, irmãos, o melhor exemplo é quando chega uma visita na sua casa. Claro, se você realmente sentiu o desejo de mudar,
se você realmente sentir o desejo de fazer a vontade, seguir os planos de Deus, e viver fielmente como Ele pede. E veja bem se me impressiona, irmãos. A pessoa vai na minha casa, é comum eu ir na casa dele, eles me dão o quê? No mínimo. Normalmente eles oferecem o quê? O cafezinho. Entra aqui, toma um cafezinho, obrigado. Eu faço atendimento na minha clínica, nem sempre as pessoas podem ir, às vezes eu faço alguns atendimentos. E é normal você chegar na casa, fazer o atendimento e na conclusão, Davi, como é que se fala? Passei um cafezinho aqui, quentinho, da hora. Está servido? Muito obrigado. Eu prefiro uma água. Né? Não, você tem então, já que você não toma café, eu tenho um refrigerante. Por favor, eu prefiro uma água. Né? Então vamos tomar a água. Dei um exemplo, irmãos. Essa pessoa vai na minha casa um dia. O que eu vou oferecer para ela? A nossa tendência é contribuir pela mesma medida. Não, o Luiz esteve na minha casa, eu fui na casa do Luiz, o irmão Luiz me deu um copo de refrigerante. Foi refrigerante bom. Luiz vai na minha casa. Luiz me deu refrigerante, tem que dar para ele também o quê? Refrigerante. Luiz vai na minha casa, entre um outro refrigerante para lá e refrigerante para cá. E assim por diante. Isso? Não. Agora o Luiz me deu refrigerante, Luiz vai na minha casa. Aí eu preparei um suco verde maravilhoso. Põe uma taça bonita. Aí Luiz, toma esse suquinho antes de você ir embora. Faço questão que você experimente esse suco. Rapaz, que suco é esse? Aí tem crianças e tal, faz uma bolachinha integral, com leite de amêndoas, com tâmara, e ofereça. Irmãos, que impressão essa pessoa vai sair da sua casa? Positivo ou negativo? Diferente. É diferente. Agora, se nós seguirmos tudo que o mundo faz, você fazer também, não vai ter influência nenhuma. Que influência vai ter? Nada. Vai ter uma festa lá em casa. Tudo bem, faz uma coisa bem saudável, faça a diferença. Esse é o segredo. Você vai despertar a atenção da pessoa, ele vai conhecer por quê, você vai falar, aos poucos você vai introduzindo a verdade de uma forma bem tranquila, bem discreta. E a pessoa desperta a curiosidade. Poxa, como é que a sua igreja é assim? Que bacana, eu nunca vi falar nisso. Onde que é? Começa a trazer, convidar de uma forma bem tranquila. E quando menos espera, ela está aqui dentro conosco. A obra médica missionária é isso, irmãos. É viver, dar exemplo. Vamos ser diferentes, vamos fazer a diferença. Né? Para concluir, irmãos, Lucas 10, versículo 1 diz: depois disso designou o Senhor ainda outros 70, ali tem as comissões, né, dos 12, dos 70, estou falando aqui especificamente dos 70, e mandou-os diante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, de dois em dois, fazendo o quê? A obra missionária, médico missionário. Olha só, Lucas 10, versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado-vos o reino de Deus. E Marcos 16, 15: ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. E no versículo 18, segunda parte: pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e o porão as mãos sobre os enfermos e os... Irmãos, a obra médica missionária, você tem que falar da saúde e também falar do Evangelho. A saúde física e a saúde espiritual. Beneficência social 58 e 59 diz uma mensagem muito importante. Fazei a obra médica missionária, assim conseguireis acesso ao coração do povo, e o caminho será preparado para a mais decidida proclamação da verdade. Nós necessitamos, e quanto de médicos para a alma, que tenham sido educados na escola de Cristo e que possam trabalhar nas fileiras de Cristo. Irmãos, Deus está precisando de missionários com essa qualificação para a obra médica missionária. Acesso ao coração do povo. E termino com uma pergunta: quem será o obreiro de Cristo nesta abençoada obra médico-missionária? Quem aqui está disposto a levantar a bandeira, destravar essa mensagem, destravar esse braço direito engessado e levantar essa bandeira da reforma de saúde,
falar de saúde para as pessoas, convidar as pessoas para vir assistir a nossas palestras de saúde, para interagir com o nosso povo, conhecer a nossa mensagem, as portas, o mundo está esperando. O que você está esperando? Quem será o cobreiro de Cristo nessa abençoada obra? Médico, missionário, não precisa ser médico, irmão. Mensageiros, missionários da saúde. Que a mensagem de saúde faça diferença em nossa vida espiritual. Que a partir de hoje, irmãos, possamos mudar o nosso conceito na questão da reforma de saúde. Reforma de saúde para o nosso bem, para a nossa salvação e a salvação do mundo. Que Deus desperte a mente de cada um aqui nesta manhã. Que possamos, a partir de hoje, ter uma nova visão, uma nova disposição, um novo entendimento nesta mensagem de saúde. E que ela possa me auxiliar no meu crescimento espiritual e também na vida de cada um de vocês aqui nesta manhã. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre nós. Amém? Amém.